Fala, meu povo! Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à correção de mais um simulado aqui do nosso projeto de atualidades, projeto que cresce cada vez mais em rigor, em conteúdo, em abordagem dos temas, na medida para concurso público, sem ficar aqui fazendo enrolação, sem tomar o seu tempo. E é exatamente por isso que nós vamos direto ao ponto. Afinal de contas, esse simulado tem coisa aqui para falar, hein? Vem comigo, pessoal. Primeiro, para acompanhar tudo que acontece nas nossas redes sociais, tem muito conteúdo sendo divulgado cotidianamente, gente. Muito mesmo. Não dá para ficar de fora, você que está estudando para concurso, cara, tem que estar acompanhando ali, monitorando as dicas, as informações, os temas comentados, enfim. Sucesso, beleza? Esse é o nosso simulado de número 4, ano de 2023. Então a gente vai avançando pelos temas e eu trago aqui logo de cara a questão número 1, que vai falar um pouquinho sobre a morte de Glória Maria. E vai citar aqui que um jornal fez uma publicação tecendo uma homenagem, um jornal aqui de amplo alcance, conhecido internacionalmente. Para a gente ganhar tempo e dar celeridade, já vou direto na resposta, nós estamos falando do The New York Times, está na tela a letra B. The New York Times lamenta a morte de Glória Maria. Glória Maria, gente, que é aqui uma personagem, né, que ficará na memória exatamente por se tornar esse símbolo de representatividade não só da mulher no espaço dominado por homens, mas da mulher negra, né? O próprio jornal lembra disso, ó. Primeiro, o jornal fala aqui sobre a capacidade de fazer perguntas difíceis e com muito talento, citando entrevistas como Madonna, Michael Jackson, Elton John, Nicole Kidman. Oh, muito legal aqui esse resgate, né, dela que percorreu mais de 100 países, que, né, tinha aí esse espírito aventureiro, né, de conhecer o novo. Mas o mais interessante é isso, ó. Sua presença foi profundamente simbólica em um país onde negros são desproporcionalmente afetados pela pobreza, violência e falta de oportunidades, ainda que a população negra seja a maioria da população brasileira. Um recorte que aparece no próprio jornal. Rodolfo, pode ser que a banca trace um descritivo e pergunte de quem se trata, né? Quem morreu ali para você marcar a alternativa? Sim, só que essa vai ser a questão fácil, gente. Eu acredito que a questão mais difícil vai em algum detalhe como esse, tá? E eu separei outros aqui, ó. Por exemplo, Glória Maria recebeu uma homenagem em forma de busto lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Aqui é a homenagem, né? Uma imagem aqui bem bonita, né? Uma escultura bem bonita, um busto bem bonito. Mas o que eu já chamo a atenção, nome completo. Isso aqui já caiu em prova. Glória Maria Mata da Silva. Não com relação a Glória Maria, né? Mas nome completo de quem faleceu. Aqui, então, uma placa, né, que traz essa homenagem em memória, homenagem póstuma. Glória Maria morreu no comecinho de fevereiro no Rio, decorrência de um câncer no pulmão, que se espalhou, afetou o cérebro. Ela deixou 2 filhas, né, que ela adotou em 2009, lá em Salvador. A Maria de 15 anos e a Laura de 14. Ela viajou para mais de 100 países, né, protagonizou, né, entrevistas históricas que ficarão no imaginário, né, da população. Nasceu no Rio de Janeiro, filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matos, estudou em colégios públicos e sempre foi um destaque. Aqui ela mesmo falando, né, aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação. Então era aí alguém de uma sapiência, né, desde cedo se destacando. Chegou a conciliar os estudos na faculdade de jornalismo com o emprego de telefonista. Esses detalhes da vida acabam sendo importantes, pessoal, né, porque aí o cara vai pedir para você julgar itens, né, isso acontece, tá? Pode parecer raro, mas acontece. Em 70, foi levado para ser rádio escuta da Globo no Rio, numa época sem internet. Era ouvindo as frequências de rádio da polícia que se descobriu o que acontecia, né? Na Globo, tornou-se uma repórter numa época que os jornalistas não apareciam no vídeo. A estreia como repórter foi em 71, cobrindo o desabamento do elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Trabalhou no jornal Hoje, aí vem uma carreira, né, gente, de destaque. Ela foi a primeira reportagem matinal local há 40 anos sobre febre das corridas de rua, coube a ela ali, naquele momento, no jornal Hoje, né, em outras frentes, trazer toda essa representatividade da mulher negra. No Jornal Nacional foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Cobriu, por exemplo, a posse de Jimmy Carter em Washington. No Brasil, entrevistou chefes de Estado como João Batista Figueiredo. Né, e aqui tem também uma passagem que ela vai narrar. Depois você pode fazer uma leitura com mais tranquilidade.
Búzios, gente. Búzios vai ter uma placa com o nome da Glória Maria. Aqui tem até uma curiosidade, uma passagem interessante. Ela chegou a postar uma foto, né, em 2020, de uma época que ela encontrava o Renato Gaúcho lá em Búzios. Acho que eu coloquei a foto aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ela mesmo fez essa publicação aqui, amigos, lá no passado, né, lá atrás, nessa região de Búzios. Uma rua da cidade, então, de Armação dos Búzios, região dos Lagos, vai receber uma placa com o nome Rua Jornalista Glória Maria, em homenagem, né, a esse grande ícone do jornalismo brasileiro. Ela visitava muito a região, principalmente a cidade de Búzios, né, onde tinha o costume de viajar com as filhas. E aqui então a foto dela com Renato Gaúcho. Agora esse é um ponto de ouro para a prova, tá, pessoal? Não só pela Glória Maria, mas pelas outras personagens que aqui são lembradas também. Se liga aqui na tela comigo. Senado entregará diploma Berta Lutz às 7 agraciadas no Dia da Mulher. Vamos por partes aqui então, ó. As agraciadas são Ilona Carvalho, Ilana Trombica, Nilza Zacarias, Rosa Weber, Rosângela Silva, Clara Flipa Camarão e Glória Maria. Ilona Carvalho, cientista política, especialista em segurança pública, diretora do Instituto Igarapé, que faz uma série de levantamentos sobre, né, violência, autora do livro Drogas, as histórias que não te contaram. Ilana Trombica, diretora-geral do Senado, mestre em comunicação, idealizou o projeto de vagas na casa para as mulheres em situação de vulnerabilidade. O Senado foi a primeira instituição pública a criar um plano de equidade de gênero na gestão dela. Nilza Zacarias, coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, movimento nascido no meio cristão que busca justiça social, né, se alinhar com a Constituição, enfrentar violações, por aí vai. Rosa Weber dispensa comentários, né, atua no STF. Quando eu gravo aqui é a presidente, inclusive vai se aposentar em 2023, né, nesse ano. Professora na área de Direito, né, tem uma vasta passagem pela Justiça. Rosângela Silva, que é a Janja, pessoal. É a esposa do presidente Lula, né, tem especialização em História, é socióloga de formação. Ingressou aí em Itaipu em 2005, coordenou programas de desenvolvimento sustentável, atuou também como assessora de comunicação. Agora, o ponto de destaque está aqui nas homenagens em memória. Então aqui, o diploma vai homenagear ainda a Clara Camarão, indígena potiguara, que liderou um grupo de mulheres contra invasões holandesas no século XVII. O nome dela está no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. E aqui, o nosso ponto de prova, Glória Maria, um ícone do jornalismo, junto à TV Globo, né, tem uma passagem histórica reconhecida por inúmeras reportagens. E aqui vai lembrar que ela cobriu Guerra das Malvinas, entrevistou Fred Mercury, Madonna, Michael Jackson e acabou sendo aí vítima de câncer. Então, levaria essa para a prova também. Agora vai que a banca pergunta quem foi Berta Lutz. Bióloga e advogada, foi uma das figuras mais importantes do feminismo e da educação no Brasil. Aprovada em concurso para pesquisadora e professora do Museu Nacional, tornou-se a segunda brasileira a fazer parte do Serviço Público do Brasil. Teve contato com o feminismo lá na Europa, retornou para o Brasil, fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Uma das grandes bandeiras era o direito de voto para as mulheres, direito de participação política. Berta Lutz foi eleita suplente para a Câmara dos Deputados em 1934, em 1936 assumiu o mandato de deputada, durou mais de um ano, faleceu em 1976 no Rio de Janeiro e é uma das personagens silenciadas da nossa história, né? Assim como muitas mulheres apagadas aí, poucas pessoas conhecem. Ainda sobre a Glória Maria, lembro aqui da Universidade de Zumbi, né, que vai homenagear a jornalista e um tradicional prêmio de combate ao racismo, troféu Glória Maria. Mais uma ação simbólica, mais uma ação que condecora, que dá visibilidade para essa personagem, né? E a gente sabe que o nome de Glória Maria precisa, né, se manter vivo dentro da memória, e essas ações são extremamente importantes. E a Universidade aqui, Zumbi dos Palmares, ela presta um serviço, né, quando ela cria essa premiação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ah, essa daqui é a imagem da Berta Lutz, ó, que ficou para trás. Tá aqui, ó, o prêmio Berta Lutz. Fechou? Bora para 2? Falei que esse simulado tá intenso, então vem para 2, ó. Uma ação realizada durante uma partida de futebol entre dois times turcos, o Besiktas e alguma coisa, chamou a atenção dos noticiários. O objetivo é oferecer ajuda para os indivíduos que sobreviveram aos recentes terremotos devastadores que atingiram o sul da Turquia e norte da Síria. A ação em questão foi arrecadação de alimentos? Não.
Doação de valores, não. Concessão dos estádios, não. Alteração simbólica do nome dos estádios, não. Chuva de ursos de pelúcia? Sim, gente, letra E. Infelizmente, uma tragédia, uma das piores tragédias aí para a localidade e para o mundo, né, que a comunidade internacional assistiu e acompanha, monitora, e essa ação vem aqui como uma ação de conforto, né, para tentar tornar essas vítimas, os órfãos da tragédia, as pessoas que perderam alguém, as crianças que perderam alguém, de alguma forma mais protegidas. Tá aqui então a ação, ó, a torcida, e foi uma ação muito bem sucedida, né, a torcida jogando os ursinhos de pelúcia que serão destinados a essas vítimas, a essas famílias, a essas crianças, né, envolvidas na tragédia de alguma forma. Número de mortos por terremoto na Turquia e Síria passa de 50 mil. Grava, gente, a magnitude do terremoto 7.8, tá? A gente está falando da fronteira de dois países. Lembra que a Síria é o país com o maior número de refugiados. Lembra que a Turquia é o país que mais recebe. Aqui é da onde mais sai de modo deslocado, forçado. Aqui é quem mais recebe no mundo. Então, naturalmente, é uma região marcada aí por um contexto de vulnerabilidade. Tudo que acontece lá vai ser importante. Terremoto de 7.8. Tremor foi tão forte quanto um registrado em 1939 que matou 30 mil pessoas. Lógico, né? O problema é que a localização da Turquia ela está entre três placas tectônicas da Eurásia, da África Arábica e da Anatólia. E é um movimento, né? A geografia física explica que essa ocorrência. Terremoto veio seguido de uma série de tremores menores e outros terremotos na sequência. Mais de 160 mil edifícios, 520 mil apartamentos desabaram ou foram danificados e muitos tiveram que deixar a região, aí, obviamente, sem nenhuma garantia, sem nenhuma segurança, né? Vivendo aí num momento de grande interrogação. A comunidade internacional se debruça sobre essa questão, há uma pressão por parte do governo de Recep Tayyip Erdogan. Os prejuízos são incalculáveis, alguns já falam de 100 bilhões de dólares, alguns falam de menos, outros falam de mais. Isso a gente vai acompanhar no curso aí da situação. Pior desastre natural na Europa em 100 anos, quem afirmou aqui? Organização Mundial da Saúde. Tá aqui então, né, gente, a localização, ó. Exatamente as placas que a gente falou, ó. Arábica, aqui você tem a placa africana, aqui você tem a placa de Anatólia e a euroasiática aqui. Então, é uma região suscetível a tal ocorrência, tá? Só desconsidera aqui o número de mortes, né? Porque o dado ele foi sendo atualizado. Hoje, quando eu gravo, a gente trabalha com mais de 50 mil mortes. Belezinha? E é uma questão geopolítica, não é só uma questão de desastre. Por falar em desastre, vamos ao Brasil, área mais afetada pelas chuvas que castigaram o litoral norte de São Paulo. A área tal aqui, que é a Vila do Saí, letra A, na cidade de São Sebastião, é uma ocupação irregular iniciada na década de 80. O local fica em uma área de preservação ambiental e às margens da rodovia Rio Santos. Gente, uma das maiores tragédias aqui, a maior quantidade de chuvas da história do Brasil, desde que a gente tem esse tipo de cálculo. Lembramos aqui que isso faz, né, vir à tona o debate sobre ocupação, urbanização, macrocefalia urbana, o crescimento desordenado das cidades, ocupação irregular, políticas públicas, déficit habitacional e o drama dessas famílias envolvidas, né? Numericamente, a gente tem mais de 60 pessoas mortas, né, e uma série de pessoas afetadas aí por conta do drama das chuvas. Moradores da Vila Saí, local mais atingido, protestam contra o poder público. Agora a questão é você tentar reconstruir a sua vida. E óbvio, né, há aqui uma dependência do poder público para que isso aconteça. Muitas famílias desabrigadas, muitas famílias desalojadas. Chuva que caiu 24 horas no litoral norte foi o maior registro da história do Brasil. Aqui, ó, é lógico que a gente pode ter uma variação no curso dos dias, né? Isso vai sendo, né, analisado, mas o volume de Bertioga de mais de 680 milímetros acumulados é o maior até o momento. Tragédia de Petrópolis, 2022, foram registrados 534 milímetros. Então há uma diferença aqui. Motivos que explicam, gente, essa situação aqui de uma tragédia natural agravada, né, por uma ocupação irregular, por uma ação antrópica. Alto volume na cadeia de montanhas da Serra do Mar e uma frente fria vindo do mar. Então tem uma explicação, não é só a chuva pela chuva, tá? Tem uma explicação aqui da geografia física. Tá aqui então Bertioga, só para a gente comparar Petrópolis 2022 e Florianópolis lá na década de 90.
Cheiro de morte, lama e água contaminadas causam doenças. Aí é o que a imprensa não necessariamente mostra. Porque o drama, a cobertura do drama vem naquele momento, sabe? Que todo mundo tá querendo saber, a espetacularização, etc. De repente ninguém fala disso, ó. Nós chegamos a visualizar reportagens de médicos comentando o pico da Covid e o desastre. E médicos apontando que esse desastre aqui, ele, né, sobrou em atendimentos, né, pesou muito mais do que na época do pico da Covid. Então, só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho aqui do problema. Moradores da Vila Saí dizem que não receberam alerta de desmatamento. Aí é uma disputa, por quê? Esse movimento trágico acontece no Carnaval. Algumas autoridades informam que esse repasse de informação chegou a acontecer, mas que ele não teria sido repassado à população por algum motivo, e aí tem investigação. Porque, Carnaval, você vai emitir um alerta de chuvas, o pessoal não vai, não tem comércio, não tem fluxo econômico, e o que a gente viu, na verdade, foi uma tragédia sem tamanho, né? Famílias ali desesperadas, porque o sinal de comunicação não existia, né? Alimentação, não tinha como passar cartão para se alimentar, para comprar, não tinha como sair, como entrar. Por um tempo a situação foi extremamente dramática. O governo paulista anuncia instalação de sirenes em locais de risco. Lógico que é uma medida paliativa, mas é importante a gente saber que essa é uma das ações, tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, compra de radares meteorológicos por parte do governo, né, para tentar modernizar essa situação, novos instrumentos. O governador anunciou a criação de uma disciplina chamada Defesa Civil e Primeiros Socorros nas escolas, além de uma escola que vai ser completamente reconstruída diante do cenário aí, né, de tragédia mesmo, que a situação acabou derrubando a escola por completo. Mas isso aqui é uma ação, né, também paliativa, não é isso que vai resolver o problema. Que mais? Segue comigo aqui. Destacou ainda o projeto Vilas de Passagem, construção de casas geminadas de rápida edificação para acolher os desabrigados. A gente já tem aí desapropriação de algumas áreas. Agora há todo um imbróglio jurídico, há uma questão aí de interesses, né? A questão nos parece muito mais complexa e ela vai saindo dos noticiários, como é de costume desses grandes temas. Quando eles deixam de repercutir, o pessoal vai deixando de lado. Prefeitura de São Sebastião sabia desde 2014 do risco de deslizamento na Vila Saí. O próprio Ministério Público, né, por vezes, destacou aqui os riscos que essa população corria lá. Aqui eu encurtei nosso papo, né, mas no projeto de regularização fundiária elaborado pela Prefeitura consta o mapeamento do Instituto Geológico, realizado na década de 90, no qual lá já havia esse apontamento como uma área de risco muito alto e risco médio para escorregamentos. São os deslizamentos de terra. Na época foi constatado risco muito alto e risco alto para encosta, né, em 2 ruas da comunidade, e recomendou-se a remoção preventiva dos moradores ou obras específicas na região, que não aconteceu. No mesmo projeto, constata-se necessidade de remoção de moradias de ocupantes em áreas de risco por conta da declividade solo erosivo avançado, em processo erosivo avançado. Documento, a Prefeitura recomenda a retirada das famílias dentro do perímetro, reinserção para um conjunto de casas populares. Nada foi feito nesse período. Pelo contrário, os imóveis irregulares eles cresceram em número. Desde 2009, a vila é uma área em tese congelada, são proibidas novas ocupações porque a Prefeitura assinou um termo de ajuste de conduta com o MP, se comprometeu a regularizar a área num prazo de 2 anos, que não aconteceu. Era para ter acontecido obra de drenagem, estudo para análise de imóveis em áreas de risco, etc. E aí a gente vê a debandada, né, do poder público, como realmente aqui vidas, né, pouco importam muitas vezes, infelizmente, é dessa forma que a gente trata situações de risco. E pelo Brasil, pessoal, estou gravando isso hoje com a certeza científica, acadêmica, estatística, de vários lugares em situação de risco, que nada acontece, não se move um dedo para resolver. Saiba como é o NAM Atlântico, o maior navio da Marinha, que auxiliou aí no socorro das vítimas. Aqui, então, a Marinha mobilizou seu maior navio, né, para esse movimento. Navio de mais de 200 metros de comprimento. É o NAM, porque é o Navio Aeródromo Multipropósito.
programado aí então para essa ação, né, junto à região. Afinal de contas, em algumas áreas, chegar até algumas áreas era muito difícil. Foi adquirido em 2018, é um porta-helicópteros, né, ou seja, tem uma estrutura aí gigantesca, uma capacidade aí de auxiliar e muito, né, e foi o que aconteceu. Um hospital de campanha com 200 leitos montado na estrutura do navio. Né, a gente lembra aqui que esse número foi atualizado para mais de 60. Lembramos aqui ainda que médicos atenderam, mais de 20 médicos, quase 30 médicos de diferentes especialidades, ortopedista, pediatra, anestesista, né, para fazer esse auxílio, né, de caráter emergencial. Além disso, 180 fuzileiros navais com maquinário que tem mini carregadeira, pá carregadeira para desobstruir vias, para auxiliar ali de alguma maneira. NAM Atlântico já foi empregado em algumas operações, né, desde 98, quando ele começa a navegar. Navio teve como nome HMS Ocean, até ser comprado por 117 milhões de dólares em 2018. Desde então é o principal navio da frota nacional, foi deslocado aí para a região. Gente, a banca pode perguntar o nome, tá? Por incrível que pareça, ela pode perguntar o nome. Assim como ela pode perguntar detalhes, né? Tudo pode acontecer. Mais de 200 metros, deslocamento carregado de mais de 21 toneladas, velocidade máxima chega ali a 33 km, raio de ação 8 mil milhas náuticas, acomodação para a tropa 806 fuzileiros navais e total de aeronaves embarcadas 18 helicópteros. São uma estrutura aí que vem para somar nesse movimento. Tudo bem? Que mais aqui? Ele foi auxiliar, né? Foi prestar ajuda humanitária na Nicarágua e Honduras, na ocorrência do furacão Mitch em 98. Participou de intervenções militares em Serra Leoa, conflitos militares na Guerra do Iraque, foi enviado também para a região, né, de Guarapari, numa ocorrência de desabrigados, e aqui a própria Marinha informa que ele tem uma rampa que permite que ele atraque em praias para resgatar vítimas em áreas isoladas. Então foi uma estratégia aí, até que com eficiência, né, com velocidade, que veio para auxiliar, né, no socorro, né, na situação ali de fato de emergência no litoral norte, mais precisamente em São Sebastião. Tudo bem? Pessoal, essas primeiras questõezinhas aqui a gente detalhou mais, mas tem algumas que a gente vai passar com tranquilidade. Em fevereiro de 23, a rede social entrou em debate novamente após a Comissão Europeia vetar o uso de dispositivos. Vamos na veia aqui, pessoal. TikTok, E aí o TikTok tá. Comissão Europeia veta. Segurança, privacidade. Reino Unido proíbe funcionários, segurança, privacidade. Estados Unidos proíbe o uso por parte dos funcionários. Quem mais? Bélgica proíbe em telefones do governo o uso do TikTok. Canadá proíbe em dispositivos móveis do governo. Então eu já acho que hoje é menos evidente a pergunta do país que proibiu, porque tem muita gente proibindo em, né, dispositivos oficiais, uma questão de privacidade. Lembra que a gente está falando de um aplicativo chinês, tem toda aquela guerra tecnológica, toda aquela dispersão, né, de acusações. Mas ainda assim, como um todo, ele é um app de muito download. O app mais baixado do mundo pela terceira vez. Mais baixado do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Quase 700 milhões de downloads em 2022. Cara, muita coisa. E eu lembro vocês que eu ainda não sou um TikToker. Tô me curvando um TikToker ainda, né? Quase lá, mas não sou. Tá aqui então, TikTok, Instagram, WhatsApp. Esse aqui, é da mesma empresa do TikTok. O CapCut. Snapchat, quinta posição. Telegram, Subway Surfers. Eu acho que deve ser um joguinho isso. Facebook, Stumble Guys e Spotify. Os principais downloads. Então, atenção, TikTok, gente, cai muito em prova pelo impacto dele. Na verdade, aplicativos, né? Essa era dos aplicativos, a todo momento está aparecendo. Essa daqui também é papum, essa é rápida. Prêmio FIFA The Best. Elegeu em Paris, seleção ideal do mundo com apenas um brasileiro. À frente, um quarteto com Lionel Messi, melhor do mundo, e Kylian Mbappé. Cara, quem que apareceu aqui na lista de brasileiro? Casimiro. Tá na tela. Com Casimiro como único escolhido, o Brasil passa despercebido em premiação. E, infelizmente, isso já vem acontecendo há algum tempo. Courtois, Hakimi, Van Dijk, João Cancelo, De Bruyne, Modric, Casemiro, Messi, Mbappé, Benzema e Haaland. Essa é a seleção aí do mundo, segundo a FIFA. Lembro que quem mais teve representante foi Bélgica e França, com 2 cada um.
Brasil tinha 4 no páreo, né? Além do Casimiro, Neymar, Alisson, Thiago Silva, mas eles ficaram de fora. Vini Júnior, um dos grandes destaques do Real Madrid, da seleção, não ficou nem entre os 26. Cara, que é isso, né? O garoto jogou muito, ficou de fora. Críticas vieram aí de todas as partes. Bom, outro ponto importante aqui, pessoal, que o Brasil tá, né, completamente aquém. Por exemplo, perdemos o Puskás. Foi um polonês amputado que acabou ganhando. O gol do Richarlison concorria. Rei Pelé foi homenageado, né? Uma homenagem aqui justa, extremamente justa. O Ronaldo, o fenômeno, esteve ali, né? A viúva Márcia Ock recebeu uma premiação especial e até houve uma apresentação do Seu Jorge. Bom, votação dessa seleção é realizada por meio de votação de jogadores profissionais da Federação Internacional. O período foi de 21 até dezembro de 22. Messi, eleito o melhor jogador do mundo, levou a Copa no Catar, né? Conduziu a Argentina, era um título que, né, ele já lutava há algum tempo. Ele agora vence pela 7ª vez, 2 a mais que o Cristiano Ronaldo, depois vem Zidane e Fenômeno com 3 cada. Aos 35 anos, ele passa a ser o jogador mais velho eleito como o melhor do planeta pela FIFA. Aqui eu não sei, uma questão como essa parece também muito, né? Por mais que as pessoas talvez não tenham contato com futebol, né? Messi, Copa do Mundo, nos parece aí mais fácil. Então acho que a banca pode perguntar algo mais difícil. Tá aqui o Messi com 7, Cristiano Ronaldo com 5, Zinedine Zidane e Ronaldo Fenômeno com 3, e aí vem Gaúcho com 2, Lewandowski com 2 e com 1, tem vários, né? Inclusive o Kaká aparece aqui, o Romário aparece aqui, o Rivaldo aparece aqui. Fechou? Segue comigo, polonês amputado supera Richarlison e leva prêmio Puskás, que é o prêmio de gol mais bonito, e guarda a nacionalidade, né? Só vejo essa possibilidade de questão nesse item, tá? Nome, muito difícil, Marcin Oleksy, né? Acho que não vai aparecer. Mas aqui também, porque é uma questão de inclusão, ele, né, que disputa aí junto a outros atletas amputados, também um tema interessante. Alexia Putellas, eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Atleta do Barcelona, ganha pela 2ª vez seguida. Espanhola, atleta do Barcelona, eleita então a melhor jogadora. Desbancou a britânica do Arsenal, Beth Mead. A norte-americana Alex Morgan do San Diego Wave. E vence aqui pelo 2º ano consecutivo. Espanhola foi artilheira de várias competições. Lembro que já é conhecida, né, de ano anterior. E vem aí, cara, se consolidando nessa lista, né, das atletas mais destacáveis do mundo no futebol, assim como nós já tivemos Marta, né, na ponta, na esteira, ó, Marta. Né, já tivemos a dinastia da Marta lá nos 2006 em diante. Agora a gente tem aqui a Alexia Putellas ganhando destaque dentro dessa condição atual do futebol feminino, que vem sendo muito mais tratado, né, gente? Muito mais falado, muito mais discutido, e é importante a gente levar em consideração esse debate, né? Discutir aqui essa questão que acaba sendo muito importante. Deixa eu lembrar vocês que nós temos Copa do Mundo Feminino esse ano, e a Copa vai acontecer na Austrália e Nova Zelândia. Vai que a banca me pergunta um negócio desse. Austrália e Nova Zelândia. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece de julho até agosto de 2023 nessas duas nações. Bora pro item 6 na tela. O Ministério da Agricultura informou ter confirmado o diagnóstico da doença conhecido como mal da vaca louca. Que eu quero saber qual é o estado. O estado é o Pará. Registrou então, confirmado pelo Laboratório do Canadá, mais um caso atípico, né? Tanto é que, lógico, houve aí uma interrupção, né, das trocas comerciais junto à China, isso causa um impacto, né, imediato, mas, por hora, trata-se de uma infecção atípica que não deve, né, causar nenhuma preocupação maior. Tanto é que aconteceu numa localidade do sudeste do Pará com 160 cabeças de gado, né, então não tem nenhum tipo de risco de disseminação, né? Lembro aqui que o caso suspeito é de encagalopatia espongiforme bovina. Meu Deus, né? Aleluia, Rodolfo. Aleluia. Enfim, mas é um tema que vira e mexe, né? A gente vê falar aí sobre as preocupações sanitárias, as medidas sanitárias até por estabelecimento do comércio. A China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, lógico, né? Que tem critérios rigorosos.
Preço da carne vermelha caiu 1,22%. Fevereiro é a maior queda nos últimos 15 meses. Entre os cortes, a picanha foi a que teve a maior redução de 2,63%. Filé mignon caiu 1,77%. São quedas ainda, né? Lógico, queda é queda e a gente, né, comemora. Mas ainda são quedas que precisam ser monitoradas. E os próprios especialistas falam o motivo. Ó, quaresma, caiu o consumo de carne bovina no país. Queda do preço também está relacionada à queda das rações, né, que é o que engorda os animais. E a suspensão de exportações para a China. Né, e aí você tem um mercado interno que precisa ser abastecido. Né? Então, automaticamente, há essa mudança nos preços que a gente precisa acompanhar. Questão 7 também é bem tranquila, pessoal. Desde o dia 17 de fevereiro, seguindo o calendário de prioridades, o governo passou a aplicar a vacina bivalente. Vacina bivalente no Brasil é a vacina da Pfizer, tá na tela. Vacina bivalente chega ao 3º dia no Brasil e a tendência de alta dos casos, uma grande preocupação aqui, ó. A gente está falando então de uma vacina da Pfizer, que é uma vacina que de alguma forma protege contra a cepa original e a variante Ômicron. Essa é a promessa dela, tá? Tendo a necessidade de reforço, tem um calendário pros grupos prioritários, né, para que aconteça esse atendimento inicial. Tá aqui então, ó, cepa original e Ômicron. E o esquema vacinal, né, ele tem que ser completo para que as pessoas de fato estejam protegidas. Lógico, gente, o cenário é muito mais favorável hoje, mas ainda existem riscos. A OMS tem monitorado, né, até para saber se retira essa condição de pandemia, quando eu gravo ainda é uma pandemia, mas óbvio que a cobertura vacinal, esse esquema vacinal ele tem que ser amplificado e esse é um esforço do próprio Ministério da Saúde. Fechou? Questãozinha 8 também, papum, ó. O artista foi reconhecido com o prêmio Single Global EFPI, que celebra o single mais ouvido no ano ao redor do mundo. Por As It Was, isso aqui quem sabe já matou. Mais de 2 bilhões de vezes em todas as plataformas, de acordo com a Billboard. A gente está falando de Harry Styles. Tá na tela. Harry Styles vence categoria de álbum do ano e é o destaque dessa premiação. Ele que agradeceu todo mundo, agradeceu One Direction, né? Porque ele é um ex-One Direction. Rodolfo, que é isso, meu filho? Pergunta para algum adolescente da sua casa. Meia idade, talvez, saiba, tá? Ele então foi o grande vencedor aqui. Chama atenção também, gente, eu fui lá resgatar em 2022 uma acusação de queerbaiting, que é assim, que sempre respinga no Harry Styles, mas é um tema só pra gente entender aqui e não ser surpreendido, né? Que é esse movimento, então? Ele, de alguma forma, desconstrói o padrão de roupas e aquilo seria uma forma de se demonstrar engajado com uma causa, por exemplo, LGBT, né? E aí alguns vão falar que isso é artificial, alguns vão falar que isso é real. Esse é o movimento, e o movimento questionado é esse, né? Para atrair o público, seria uma... Alguns caracterizam ele como queer, né? Por essa forma de vestimenta, para romper com essa heteronormatividade. Alguns acham que isso é uma forma de se aproveitar. Esse seria, então, o movimento em questão. Beleza? Vem comigo para 9. De acordo com a PNAD contínua, a média de rendimento no Brasil aumentou quase 20%. Isso quer dizer que passou de 1.300 para 1.600, renda média. Aí aqui eu vou para o estado do cenário mais trágico, com média de 814 por mês. Estou falando dos maranhenses, está na tela, ó. Maranhão permanece como estado com a pior renda per capita do país. É um dado muito trágico aqui, muito triste, uma diferença muito grande, né, cara? Praticamente aqui a metade. R$ 814. No DF, que tem a maior média, cada morador recebe quase 3 mil mensais. Rendimento domiciliar per capita é o resultado da divisão do total de rendimentos familiares de um estado, o país, e o total de moradores. Esse cálculo leva em conta não só a renda do trabalho, mas outras fontes. Né? E aqui, cara, é ainda uma tentativa de recuperação da economia no cenário de pandemia. Além do Maranhão, outros 11 estados registraram renda menor do que o salário mínimo vigente. Lembra que é 1.302, o governo fala que em maio vai ser de 1.320. Esse é o esforço. E esses estados aqui são todos da região norte e da região nordeste. Dado muito interessante para a gente entender a desigualdade no Brasil. Olha que outro tema legal, pessoal. Esse tema aqui ele passou, né? Não foi discutido, divulgado. Se cai em prova é só choro, né? Só choro. Vamos lá. Satélite que completa 30 anos. Gente, é o SCD. Rodolfo, nunca ouvi falar disso. Tudo bem, não tem problema se ouve agora, ó.
INPE comemora 30 anos do satélite de coleta de dados. Ficou fácil, né? Ficou facílimo. Comecinho de fevereiro, essa data, um satélite importante para o programa espacial brasileiro. Exatamente porque foi desenvolvido, projetado e operado em órbita do Brasil. O início ali de informações meteorológicas, dados para alimentar modelos de previsão, tempo e clima. Grava isso, porque já caiu, né? Amazônia 1 para que serve. Foram totalmente desenvolvidos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, numa missão espacial completa brasileira, a MECB, aprovada lá na década de 70, final da década de 70. Ele aqui, então, foi comemorado, né, pelos pesquisadores. Outro ponto que eu destacaria, gente, é esse, ó. Foi projetado para ter vida útil de 1 ano, cara. Está completando 30 anos, então já está sobrando e muito. E ainda continua coletando dados. Lógico, né, que tecnologia ela foi, né, se tornando obsoleta, ficando ultrapassada, mas ainda assim tem uma validade, ainda assim tem utilização. Beleza? Grava essa, que essa daí, ó, derruba geral. Bora para a questão 11 comigo. Presidente Lula anunciou um reajuste que varia entre 25% e 200% nas bolsas de graduação, pós-iniciação, permanência em todo o país. Participaram do evento 2 ministros. Cara, esse é um trabalho que a gente tem que fazer paulatinamente, né? Quem são os ministros? Primeiro eu quero da educação, já vai no Camilo. Camilo, educação. E ciência, tecnologia e inovação, Luciana Santos, letra E. Tudo bem? Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho de fixação de ministérios, porque isso cai muito em prova, lembrando que o Brasil tem 37 ministérios. Aí os mais, né, destacados, por exemplo, a educação, Camilo Santana, você pega lá a igualdade racial, Aniele Franco, você pega a Sônia Guajajara, povos indígenas. Então tem que estar atento, Marina Silva, meio ambiente, né, que foi internada suspeita de malária. Quando eu gravo aqui não tem a confirmação do caso, mas ela foi internada com essa suspeita. Então tem que estar atento às pastas ministeriais, a gente já vem colocando um ou outro tema aqui dentro dos simulados. O governo divulga reajuste em bolsas, né? Gente, defasadas desde 2013. Isso aqui é um tapa na cara tão forte, né? Revela um comportamento tão desvalorizado da ciência, né? Que vai explicar a fuga de cérebros, porque os pesquisadores vão embora. Cara, desde 2013, olha como a economia mudou de 2013 para cá. Os ministros, então, que acompanhavam Camilo Santana e Luciana Santos. Aqui, gente, as altas, ó. Mestrado e doutorado, um reajuste de 40% e ainda assim está defasado para a atual realidade. Pós-doutorado, de 4.100 para 5.200, um aumento menor. E eu lembro vocês, cara, o cara que tem família, o cara que, né, é muito difícil você conseguir aqui estudar com uma rotina com um valor desse. Esse é o grande desafio em questão. Bolsa de iniciação científica no ensino médio, de 100 para 300, um aumento de 200%. Formação de professores de educação básica. Hoje, gente, varia de 400 a 1.500, serão reajustados de 40% a 75%. Bolsa de permanência para alunos em vulnerabilidade nas universidades, criada em 2013 e nunca reajustadas. Variam de 400 a 900 e vão ser reajustadas de 55% a 75%. E aqui novas bolsas, né? 10 mil novas bolsas implementadas na formação de mestres, doutores, doutoras, professores, professoras, pesquisadores, jovens cientistas, porque, de fato, a educação não vai transformar tudo, não. Não pensa que é mágico, que é investir e resolveu. Não. É um processo, que é a base. Sem essa base, a gente não consegue um modelo desenvolvimentista. Vem comigo para 12. Um dos principais partidos da oposição do país pediram a anulação da eleição presidencial na África, ao denunciar manipulação. Cara, estamos falando da maior democracia da África. A gente está falando da Nigéria, letra C. Tá na tela. Bola Tinubu declarado vencedor das eleições. Não dá para errar um nome desse, né, pessoal? O nome aqui, ele é, sei lá, ele é o próprio mnemônico, né? A gente não tem que fazer nem muito esforço para mnemotizar isso daqui. Antigo governador de Lagos, Bola Tinubu, foi anunciado como vencedor numa eleição que foi marcada por tensões, por críticas, etc. Ele é do All Progressive Congress, partido do presidente cessante Muhammadu Buhari, e ganhou com 8,8 milhões de votos. Entretanto, candidato Partido Popular, em segundo lugar, ficou com 6,9 milhões. Candidato Partido Trabalhista Peter Obi, ficou com 6 milhões. Com a lei, de acordo com a lei, o candidato com mais votos pode ser automaticamente declarado vencedor se receber também 25% dos votos em pelo menos 2/3 dos 36 estados e capital Abuja. Que Tinabu,
Tinubu, desculpa, conseguiu, por isso foi eleito em tese. Tinubu, governador do estado de Lagos, como eu falei, de 99 a 2007. Biografia no seu site de campanha diz que ele nasceu em Lagos em 52, uma família iorubá muçulmana. Na década de 70 estudou nos Estados Unidos, né, trabalhando lá na época para sobreviver. Regressou à Nigéria para trabalhar na indústria petrolífera. E por vezes tem aparecido frágil, com um discurso arrastado, mas tem descartado preocupação sobre a sua saúde, né? Então tem mantido aí o vigor, né? Saúde aqui aparentemente não é um problema para ele. Nigéria é a nação mais populosa da África, a banca pode dar esse bizu para você. Lembro vocês que a Nigéria vivia uma instabilidade política, né? Então agora se espera uma certa estabilidade, né? Agora vão buscar a estabilidade. População de mais de 180 milhões, línguas inglês, Yorubá, Ibo e Hausa, religiões Islã, cristianismo e crenças indígenas, expectativa de vida baixa se comparado ao Brasil que chega quase em 80, né? 76 anos, 52, 54, moeda naira nigeriana, aqui quem está falando é o Banco Mundial. Só resgatei lá de outubro, gente, enchentes que deixaram mais de 600 mortos na Nigéria, mais de 1 milhão de desabrigados. E assim, você não vai ver falar da Nigéria na mesma proporção que você ouve falar de outras localidades, de outras tragédias, né? Então pode ser que a banca pegue algo nesse sentido. Carnaval, Rio de Janeiro, bate-bolas virtual de Madureira e uma polêmica. Uma fantasia polêmica. Fantasia é essa, fantasia com apologia ao nazismo, com o rosto de Adolf Hitler. Trouxe aqui pra vocês, ó, cadê? Trouxe, tá aqui a fantasia, ó. E tá aqui a notícia, né? Agora é o que a gente vai acompanhar. Bate-bolas desfilam com o rosto de Hitler estampado em fantasia do carnaval. Lembrando que já é um grupo tradicional, essas imagens ganharam as redes sociais. O grupo costuma sair da favela de Congonha, em Madureira, né, e vai até a estação de trem do bairro. Um membro da turma que não saiu, pediu anonimato, disse que a imagem estampada não visava nem criticá-lo nem exaltá-lo, e que o objetivo era evocar algo que fugisse do cotidiano. Publicações mostram que os homenageados de outros anos foram o time de futebol Paris Saint-Germain, Michael Jackson. Porém, não é a primeira vez que a imagem de Hitler é usada por bate-bolas. No carnaval de 2006, um grupo foi detido pela PM com fantasias estampando o rosto do ditador alemão, além de suásticas. Agora, polícia investigando. Vamos ver o que vai dar, né? Se vai dar alguma coisa. Mas é um tema como vem aí no calor do carnaval. A gente fica falando das escolas de samba. Até convido você a resolver aqui o simulado temático do carnaval. A gente tem um simulado exclusivo na área de simulados temáticos. Que ali você vai ter uma série de questões, salvo engano, 40 questões só sobre o carnaval. Então ali você mata o carnaval, tá? Vem comigo aqui na tela o documentário francês Sir Aladaman, do cineasta Nicolas Philibert. Recebeu o Urso de Ouro, ó. Globo de Ouro, gente. Globo de Ouro. Argentina, 1985, vai falar sobre investigação do contexto ditatorial, certo? Urso de Ouro, documentário francês Sir Aladaman. A gente está falando do primeiro documentário a receber a estatueta. Primeira vez que um documentário recebe a estatueta, e a produção aborda qual temática? Saúde mental, letra D. Tá na tela comigo, o documentário francês sobre saúde mental recebe Urso de Ouro em Berlim, retratando o cotidiano de um centro de acolhimento localizado em um barco ancorado no Rio Sena, coração de Paris. Cara, uma história aqui, né, aparentemente de uma sensibilidade para uma temática hoje mais do que útil, tá? Tá aqui então esse centro de acolhimento para adultos com problemas mentais que funciona dentro de um antigo barco. E aproveito aqui para você não confundir também e lembrar do grande vitorioso com 7 estatuetas de 11 indicações, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, filme asiático, que condecorou aqui a premiação do Oscar 2023. A gente vai falar do Oscar em simulado temático também, tá? Por isso que não é a minha preocupação aqui agora. Argentina, 1985, Globo de Ouro. Globo de Ouro, tá? Não confunde as coisas não, Urso de Ouro, Globo de Ouro. E aqui, cara, só sobre o filme da Argentina, né? Eles achavam que daria, né, para o Oscar, não deu. A Argentina não ganhou como filme internacional, aqui foi um filme alemão que ganhou. Tudo bem? Fechou? Aqui eu deixei só um roteiro do filme para você, depois, caso queira, né, do Argentina 1985, entender um pouquinho melhor.
Vem comigo na tela. Brasil teve 10 municípios presentes na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Pessoal, sabemos como esse tema aparece, né? Como esse tema aparece, infelizmente. E aqui, quem aparece, né? O primeiro município brasileiro que aparece na 11ª posição tá aqui na tela, segundo o ranking de uma organização mexicana, Mossoró, aparece na 11ª posição. Cidade com mais insegurança no planeta é a mexicana Colima, uma taxa absurda, né? Quase 3 vezes aqui a taxa de Mossoró. Ah, esqueci aqui de marcar, né? Letra A, Mossoró, Rio Grande do Norte. Deixei aqui a tabelinha, ó. Tá aqui então o Brasil na 11ª posição. México, Estados Unidos, México, Brasil, África do Sul, México. Então o México vai dominar aqui grande parte das posições. Tudo bem? México tem 17 municípios, Brasil aparece aí com Mossoró nessa posição. Brasil diminuiu o número de cidades, no último ranking 11 municípios apareceu na lista completa, sendo que Feira de Santana, que estava em primeiro lugar, agora está em quarto dessas, né, localidades brasileiras. Fechou, pessoal? É isso. Vamos para 16. Questão 16. A PRF fez a maior apreensão única de cocaína da sua história. Gente, um prejuízo de 354 milhões. Isso aconteceu na cidade sul-mato-grossense de Sidrolândia. Cara, não tenho o que perguntar se não foi isso. E como é recorde, eles costumam fazer a pergunta logo, porque pode ter uma outra apreensão, tá? Tá na tela então para vocês? PRF prende quase 2 toneladas de cocaína. Isso que aconteceu em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Essa é a verdadeira descapitalização, mais de 350 milhões de prejuízo. 17. Também não vou gastar muito tempo, que isso aqui intrigou. Veio lá um oceanógrafo, especialistas falaram, cara, segura a emoção. Isso não é nada intrigante. Uma esfera metálica de 1,5 metro de diâmetro encontrada numa praia, um tom marrom alaranjado, manchas escuras de ferrugem, 2 alças presentes, que indica que ela estava enganchada em uma outra estrutura. Cara, possivelmente uma boia de amarração que se soltou da embarcação que estava acoplada e flutuou até a praia. Isso foi identificado aonde? No Japão. Mas hoje, gente, tá aqui, ó, Praia do Japão. E aqui na reportagem eu deixei a explicação para vocês, deixei a imagem para você ver. Com drone, com balão espião, né? Com essas tentativas de controlar informações, de acessar um espaço alheio, tudo cria uma visão especulativa e também aconteceu com isso, que provavelmente se desprendeu de uma embarcação sem muito medo aqui de ser feliz. Fechou? 18. Presidente Lula assinou o decreto que reinstala o CONSEA. Olha que legal, gente. O Conselho desenvolve políticas públicas voltadas para quê? Para a alimentação. Tá na tela, ó. Governo reinstala o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Tá certo, né? É a letra B que eu marquei. Perfeito. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma situação de vulnerabilidade de algumas localidades e, cara, insegurança alimentar é uma das grandes temáticas da contemporaneidade. Tá aqui o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, desativado lá em 2019. O presidente assinou então um decreto, né, que atualiza o funcionamento do CONSEA e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Lembrando que ele foi criado em 93 pelo Itamar Franco, revogado 2 anos depois, substituído pelo programa Comunidade Solidária no governo FHC. Em 2003, Lula restabeleceu e ele acabou desativado no início do governo Bolsonaro. Lembro vocês que o Brasil hoje aparece no mapa da fome da ONU. Existem questões aí se de fato estaria, porque os critérios mudaram, mas enfim, é considerado um país no mapa da fome da ONU. Quem faz é a FAO, que é o braço da ONU para Alimentação e Agricultura. E o objetivo agora é buscar de alguma forma reduzir aqui, né, estatísticas relativas à insegurança alimentar que mostram um drama, né? Por exemplo, ó, os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 30 milhões de brasileiros não têm o que comer. E mais da metade da população convive com algum tipo de insegurança alimentar. Então, o CONSEA, de alguma forma, ele vai atuar numa dimensão necessária hoje. Tudo bem? Na tela, o World's Best Cities publicou o ranking das 100 melhores cidades do mundo. Vamos na veia aqui, ó, Londres. Londres ficou em primeiro lugar, seguida de Paris e Nova York. Lembro vocês que 2 cidades brasileiras compõem o ranking, São Paulo na 33ª posição e Rio de Janeiro na 54ª. Pessoal, só lembrando que pode aparecer as 2 cidades brasileiras que estão no ranking, tá?
Pode ser uma pergunta também. Tá na tela então, ó. Dei aqui o crédito à reportagem Londres, primeiro lugar do ranking, primeira posição ainda em museu e vida noturna, porque tem a média geral e tem as áreas, né? Capital da Inglaterra e do Reino Unido, sede da monarquia britânica, cidade que tem o Big Ben e tantos outros cartões postais. Terra aí visitada por estrangeiros do mundo todo. Capital paulista, 33ª posição. Lembrando aqui que ela aparece ainda na 3ª posição em restaurantes, à frente de Londres, inclusive. E 4ª posição como cidades de mais check-ins no Facebook. Maior metrópole do Brasil e da América do Sul, te recebe não com praias, mas com arranha-céus, trânsito, poluição e mais do que chuvas ocasionais. Grande Sampa ganhou atenção por ter uma população de descendentes italianos, a maior fora da Itália, maior comunidade de japoneses fora do Japão e uma grande comunidade do Oriente Médio. E com a retomada da pandemia, a cidade deu ao cenário cultural o 4º lugar da categoria. Shows, eventos, espetáculos, etc. Rio de Janeiro, 54ª posição, 9ª em número de check-ins e 10ª na cultura. Rio de Janeiro tem delícias sensoriais, tropical e sexy, com praias deslumbrantes, vida noturna regada a samba, inclusive com carnaval, e montanhas exuberantes que elevam os olhos aos céus. O Rio é esplêndido, e é mesmo, né? Destaque para Lapa, o bairro foi descrito como um lugar repleto de clubes de música ao vivo e muita festa. E o quesito que deixou a desejar aqui no Rio de Janeiro é o quesito segurança, né? Também pudera, com cenários problemáticos aí, políticos, instabilidade política, é difícil a gente enfrentar, solidificar uma segurança com, né, enfrentamento à violência. Questão 20, gente, sobre a tragédia do litoral norte, foi o maior acumulado de chuva, cerca de 680 milímetros, perfeito. O governo anunciou a instalação de sirenes em locais onde há risco de desabamentos, perfeito. Considerado o maior navio da Marinha Brasileira, o navio aeródromo multipropósito Atlântico se deslocou para a região, perfeito, gente. 1, 2 e 3, correto, letra A. Eu acabei comentando, né? E uma outra questão, como eu fiz 2 itens aqui sobre esse tema pela dimensão e relevância dele. Então aqui eu só reforço, né, a chuva recorde. Reforço que lá na década de 60, em Caraguatatuba, a pior tragédia chegou a matar 500 pessoas. Né? Então o histórico da região aí é muito triste, né, muito marcado por episódios como esse. Não é o primeiro aí, infelizmente. Sobre o carnaval, isso aqui tá lá no nosso simulado temático. Eu trouxe aqui também, só para encorpar o nosso caldo, 2 escolas de samba. A campeã Imperatriz Leopoldinense, né, que se destacou aí, né, esse ano, a vice Viradouro, mas eu não pergunto delas não. Eu pergunto a homenagem de escolas para sambistas. E quem homenageou quem foi aqui, ó, letra B. Grande Rio homenageou Zeca Pagodinho e Império Serrano Arlindo Cruz. A Império Serrano acabou, inclusive, caindo, né? O Zeca Pagodinho aqui, homenageado pela Grande Rio. O Grande Rio ficou na 6ª posição. E a escola que homenageou Orlando Cruz, aqui é insatisfação da mulher dele, né? A Império Serrano acabou rebaixada. E tem até um histórico aí de escolas que homenageiam personagens e tem maus desempenhos, enfim. E para fechar o simulado 4, com quase 1 hora de correção, o parlamento adotou de forma definitiva a lei que dará aos cidadãos a possibilidade de mudar de gênero a partir dos 16 anos. Cara, tô falando da Espanha, vem aqui na veia comigo no tema. Porque um ponto é a mudança de gênero, mas essa lei avança em outros aspectos. Ó. Nova lei permite que transexuais alterem a identidade em documentos sem autorização prévia ou exame médico. Ponto aqui também que vem para amplificação dos direitos dessa parcela da população, mas tema de tabu. Com a mudança, qualquer pessoa nessa faixa etária pode alterar o gênero nos documentos pessoais sem apresentar laudo de disforia, sem teste hormonal. Projeto de lei aqui ainda considera casais homoafetivos não casados perante a lei poderão registrar legalmente os próprios filhos. Antes, só uniões héteros sem casamento poderiam ter essa possibilidade. Essas mudanças aqui afetam ainda a saúde sexual, reprodutiva, interrupção voluntária da gravidez. Foi um tema amplamente discutido, amplamente debatido. Por quê? Flexibiliza o direito ao aborto legal. Adolescentes de 16 e 17 anos poderão interromper a gravidez independentemente do consentimento paterno ou materno. Menores de 16 em desamparo ou que queiram interromper a gravidez sem o consentimento dos pais terão situação tratada pela justiça. O aborto é permitido no país até a 22ª semana de gestação. A atualização da lei extingue o período de 3 dias de reflexão exigidos, né, quando se solicita. O procedimento poderá ser realizado em qualquer hospital público.
E aqui, gente, a Espanha aprovando uma lei pioneira na Europa, diga-se de passagem, que permite a licença menstrual. Né? Uma votação aí até apertada. Existem setores que são resistentes, porque acham que isso pode afetar a contratação de mulheres, mas aqui avançou. Ó. Tanto é que essa lei já tem Indonésia, Zâmbia, Japão. O Congresso aprovou em definitivo a lei que protege as trabalhadoras que sofrem ciclos menstruais dolorosos, podendo tirar então licença menstrual. O texto estabelece que, abre aspas, há licenças em que a mulher se encontra em caso de menstruação incapacitante secundária ou dismenorreia secundária associada a patologias como a endometriose, serão consideradas situações de incapacidade temporária. Não tem quanto tempo de licença, acredito que isso fica a cargo de cada situação, de um olhar médico, técnico, pericial, mas é um fato aqui que coloca ainda mais, né, um olhar de referência na Espanha, que já é destacável no direito das mulheres, quando em 2004 avançou numa legislação para combater a violência de gênero. O governo de Pedro Sánchez se declara feminista e tem mais mulheres do que homens à frente de esferas representativas. E é isso, ó. Nem acredito que a gente conseguiu acabar o simulado 4, cara. Simulado particularmente ficou aqui, né, bem robusto, porque a gente está num mês aí de fevereiro com muitos acontecimentos e já entra em março e pega um pouco de janeiro. Esse primeiro trimestre ele vai se arrastando e a gente tem que se arrastar junto com ele nos temas. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, estou à disposição. Beijo no coração, a gente se vê no simulado 5. Valeu, tchau, fui.